Olá, boa tarde, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com a Prof. Ana Maria, tá tudo bem, graças a Deus. Com a paz de Cristo estamos levando, né? Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo da apostila de História, tá? Sobre a administração dos bens públicos, tá? Então a Prof fez um apanhado geral, né? E buscando um entendimento melhor sobre a questão, tá bom? Então vamos lá. Administração dos bens públicos, né? Então nós temos ali o direito romano, que veio lá no século VI. Nossa, muito tempo atrás, né, gente? Então, nessa época, o direito romano já se falava dos bens, né? Dos bens públicos. O que você podia e o que você não podia fazer. E aí temos a Idade Média e aí, enfim, chegamos na Idade Moderna, né? Que a partir da Idade Moderna, com a formação dos Estados Nacionais, a propriedade do rei passou a ser do Estado, que assumiu atribuições antes pessoais dos monarcas, tá? Então, o Código Civil Napoleônico, que serviu com base para a lei civil de diversos países ocidentais, não faz menção direta aos bens públicos, limitando-se apenas a dizer que certos bens, como as estradas e hidrovias, estariam fora do comércio. E na lei brasileira, o primeiro Código Civil, ele surgiu em 1916, tá? Que estabelecia 3 modalidades de bens públicos: os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. Esta tripartição dos bens, né, que eram triplos, né, 3, foi mantida pelo Código Civil de 2002 e se encontra em vigor até hoje, assim diz eles, né. Então, aí nós temos, sobre a legislação brasileira, nós temos o Código Civil Brasileiro, que se divide os bens públicos em 3 categorias, cada qual com suas regras próprias, né. Então, na primeira ali, os bens de uso do povo são aqueles que toda a população pode usar, como estradas, ruas, praças, rios e mares, tá? Embora os bens dessa categoria pertençam a uma entidade estatal, essa entidade não pode aliená-los nem dispor deles de qualquer maneira, tal como faria com uma propriedade privada, né? O que é uma propriedade privada? Propriedade privada seria como, assim, como nossas, né? Por exemplo, a casa de vocês. A casa de vocês é uma propriedade privada. A minha casa é uma propriedade privada. O colégio, o qual nós estudamos, é uma propriedade privada, correto? Então, o ente titular destes bens deve garantir a finalidade do uso coletivo, não cabendo nenhum tipo de restrição à circulação de pessoas ou cobrança da taxa para o uso desses bens. O estabelecimento de pedágio, por exemplo, desconfigura o caráter de bem de uso comum do povo da rodovia e torna bem de uso especial, tá? Então, o segundo, ali o Código Segundo ali da legislação brasileira, o Código Civil, são bens de uso especiais, tá? Que são aqueles que o Estado usa para realizar seus serviços, como os prédios onde funcionam universidades públicas, os edifícios dos hospitais públicos, as viaturas da polícia, os colégios municipais, estaduais. Então, esses bens, eles não são livres de acesso por qualquer um da população, tá? Como ocorre nos bens de uso comum do povo, havendo restrições quanto a quem pode acessar aquele ambiente. Então, muitas vezes, restringindo o seu uso apenas a agentes públicos. Ou, então, a exigência de pagamentos de taxa, como ocorre nas rodovias como pedágio, por possuírem finalidade pública definitiva. Esses bens também são inalienáveis, tá? E o terceiro, que são os bens dominicais, são aqueles sobre os quais a administração pública possui total direito de propriedade, podendo usá-los e dispor deles como desejar, tendo inclusive o poder de aliená-los, tá?
Então, tal classificação, ela não é fixa, tá? Se for necessário ao interesse público, podem os bens de uso comum ou especial serem classificados como bens dominicais e assim alienados ou utilizados para outros fins, correto? E aí, olha ali, ó, vem essa pergunta, como governar o Brasil, tá? Então, essa pergunta, ela está incluída lá na apostila, tá? Vocês podem folhear a apostila lá no segundo capítulo, que vocês vão estar encontrando essa pergunta, só que aqui estou explicando de uma maneira diferente, ou seja, não é a mesma explicação da apostila, mas conduz ao mesmo pensamento, tá? Então, o governo geral foi um dos modelos de organização administrativa que os portugueses estabeleceram no Brasil durante o período colonial. E ele foi criado no ano de 1548. O governo geral foi criado para substituir um outro modelo de organização administrativa anterior aos sistemas de capitanias hereditárias. Então, vocês podem ver que lá no segundo capítulo nós também falamos sobre as capitanias hereditárias, tá? E essa substituição aconteceu porque o sistema de capitanias hereditárias não deu certo em terras brasileiras. Isso porque muitos portugueses que recebiam as capitanias não desejavam se mudar para o Brasil para tomar conta das terras recebidas. E além disso, aqueles que chegaram a se mudar para o Brasil enfrentaram muitas dificuldades para conseguir lucrar com a capitania recebida da coroa, né? Da coroa portuguesa. Então, como o sistema não deu muito certo, Portugal então passou a centralizar a administração da colônia, criando o cargo de governador-geral. Esse governador era, a partir daquele momento, a mais importante autoridade presente no Brasil e tinha a função de representar os interesses do rei de Portugal em terras brasileiras, tá? Mesmo tendo grandes poderes, sabemos que o governador-geral sozinho não daria conta de todas as responsabilidades e problemas que envolviam a organização do espaço colonial. Então, foi então que, para melhor cumprir suas atribuições, o governador-geral contava com o auxílio de outros 3 auxiliares, o provedor-mor e o capitão-mor e o ouvidor-mor, tá? Então, o provedor-mor, ele tinha a responsabilidade de garantir a arrecadação dos impostos em terras brasileiras e cuidar dos gastos que o governo geral tivesse na administração do território. Tá? O capitão-mor tinha a responsabilidade de organizar as tropas responsáveis pela defesa do litoral brasileiro contra as possíveis invasões estrangeiras e os ataques das comunidades indígenas presentes no Brasil, tá? Já o ouvidor-mor exercia a função de juiz, aplicando as leis e resolvendo os conflitos existentes entre a população colonial. Então, o governo geral foi o modo de organização utilizado por Portugal durante todo o período colonial, durante os séculos 17 e 18. Houve outras formas de divisão do território colonial que foram empregadas com o objetivo de facilitar o domínio das terras brasileiras, tá? Então, o Brasil chegou por um tempo a ser dividido em 2 partes. Lembra que nós já havíamos falado sobre essa questão? Então, sendo uma capital na cidade de Salvador e a outra com a capital na cidade do Rio de Janeiro. Logo depois, houve outra divisão que colocava a região do Grão-do-Pará como uma administração exclusiva, tá? Então, no século XVIII, a capital da colônia foi definitivamente transferida para o Rio de Janeiro. Essa decisão teve grande influência da descoberta do ouro nas regiões centrais, nas regiões central e sudeste do Brasil. Portanto, a mudança do Rio de Janeiro foi adotada para facilitar a arrecadação e o controle dessa riqueza explorada por Portugal na época, tá? Então, o governo geral acabou somente no ano de 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. E naquele momento, o Rio de Janeiro se transformou em capital não só do espaço colonial brasileiro, mas também do Império Português. E deste modo, a necessidade de um governador geral para representar o rei de Portugal deixava de ser necessária para se controlar o território do Brasil. Aqui nós temos a capital, né, que foi lá Salvador. Gente, por que eu tô
relatando isso para vocês terem uma noção de como que foi os primeiros ciclos econômicos do Brasil, tá? Aí logo veio a carta de doação, que era um documento da coroa portuguesa pela qual fazia concessão de uma capitania a um capitão donatário, né? A coroa tinha particular interesse nos forais, porque estes funcionavam como fontes de renda. E esse documento estabelecia os limites geográficos da capitania e proibia o comércio das suas terras, aceitando a transferência territorial apenas por hereditariedade, ou seja, passando de pai para filho e filho para neto, né? Então, regulamentava os limites das capitanias, dava jurisdição civil e criminal sobre a área da capitania. Era complementado pela chamada Carta de Foral, que fixava os direitos e deveres do capitão donatário. Então, de forma resumida, podemos dizer que o foral, a carta, né, eram os direitos e deveres do donatário, e a carta de doação era a posse dos donatários, ok? Então, o Brasil, assim como todos os países, possui sua divisão administrativa. O que essa expressão significa? A divisão administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Essas partes são chamadas de províncias, unidades federativas ou estados. Esses, por sua vez, também são subdivididos em municípios que podem estar divididos em um ou mais distritos, tá? Então, na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, os estados e os distritos e municípios, tá? Distrito Federal é a sede do Poder Federal, local onde se encontra a capital do país, no Brasil, né? O Distrito Federal se encontra no estado de Goiás e a nossa capital brasileira é Brasília. É no Distrito Federal que se encontram as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Os estados são as unidades federativas do país, que são administradas por governos estaduais, que estão subordinados ao governo federal, e cada estado possui a sua própria capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Logo, nós temos os municípios, que correspondem às unidades administrativas menores do que os estados, que são administradas pelos governos municipais, também chamados de prefeituras, que estão subordinadas ao governo estadual e ao governo federal, ok? Então, os distritos, eles são unidades administrativas pertencentes aos municípios. Como nós temos aqui em Peixoto, por exemplo, nós temos o Distrito de União do Norte, né? Esse é um exemplo que a prof vai estar dando para vocês. Então, um município pode ser composto por um ou vários distritos, né? O distrito sede costuma ter o mesmo nome do município e os demais distritos costumam ser chamados de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela é elevada ao status de município. Então, por exemplo, aqui onde a prof mora, né, que é uma chácara, aqui é Sexta Agrovila. Aqui é Distrito de Terra Nova do Norte. Aí temos a Nona Agrovila, temos a Quinta Agrovila, temos a Oitava Agrovila, temos a 10ª Agrovila. Todas elas são distritos de Terra Nova do Norte, tá? Então, são exemplos os quais a prof está dando a vocês. Aqui nós temos a imagem do nosso mapa, né? Aqui embaixo vocês vão ver também. E aí a prof vai estar falando sobre a divisão administrativa para vocês. Assim, a divisão administrativa do Brasil divide o nosso país em 26 estados e um Distrito Federal. Distribuídos por esses estados, encontram-se 5.570 municípios, número que pode aumentar nos próximos anos, pois vilas e distritos podem conseguir sua emancipação e também se transformar em municípios, ok, gente? Aqui a prof tentou colocar ali um mapa do Brasil para que vocês estejam conseguindo visualizar melhor, já que nos outros slides não se conseguiu visualizar bem, tá? Nem eu mesmo consegui. Aí agora nós vamos falar um pouco sobre os impostos cobrados, tá? Então aqui nós temos
A competência tributária é a atribuição dada pela Constituição Federal aos entes políticos do Estado, União, governos estaduais, municípios e Distrito Federal, da prerrogativa que institui os tributos. Então, a competência tributária, ela é privativa, tá? Caducável, de exercício facultativo. Assim, eu acho que vocês façam essa leitura para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se trata a competência tributária, né? Que logo em seguida a prof vai mostrar para vocês que ela está prevista nos artigos 153 e 154, e os tributos que podem ser instituídos por elas são impostos de importação, impostos de exportação, IPI, IOF, ITR, IGF, tudo isso nós vimos, estão todos lá na apostila, tá? Então a prof quis colocar para vocês de uma maneira talvez mais clara e acabei não fazendo isso, né? Então, no tocante aos impostos de competência da União, além desses, poderá a lei instituir outros, que são esses, tá? A competência tributária dos estados do Distrito Federal, né? E Distrito Federal. Ela está prevista no artigo 155 da CF, e os tributos que podem ser instituídos por ele são ICMS, ITCMD, IPVA, contribuição para o custeio de regime previdenciário de seus servidores, né, públicos, e taxas e contribuição de semelhança, taxas e contribuições de melhoria. Aqui nós temos mais, isso aqui é do município, gente, dos municípios, é competência dos municípios, tá? Ela está prevista no artigo 156, que são os IPTUs, o ISS, o ITBI, então, contribuição para o custeio do regime previdenciário dos seus servidores públicos, a contribuição para o serviço de iluminação pública e as taxas e contribuições de melhoria, ok? Aqui, meus amores, nós temos algumas questões a serem respondidas, mas eu quero pedir a vocês que, se vocês não conseguirem estar fazendo a leitura ou não entenderem, que vocês, por gentileza, peçam ao papai e à mamãe que estejam entrando em contato com a prof, que a prof vai estar fazendo igual a prof fez com os outros, tá? Então, aqui vocês vão ler os textos para responder as questões. Ali, a número 1 está falando, a imagem ao lado representa qual continente? É o americano, o asiático, o europeu, o africano. Aí vocês vão ler o textinho e vão responder. Pergunta 2 está assim, a África é o berço da humanidade e da civilização, por quê? Tá tudo ali no texto. Na 3, vocês vão falar sobre que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado. Tá tudo no texto. Então, a 4, de acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias chama-se moradias, ocas, reinos ou senzalas. Nossa, muito fácil, né, gente? O texto também fala sobre povos que se deslocam periodicamente, né? E esses povos são os nômades, os sedentários, os grafiteiros ou os muçulmanos. Gente, isso é só para vocês terem, assim, relembrarem um pouquinho lá do 4º ano. Isso ali a gente viu também, tá? Lá no 4º ano. Então a prof está querendo fazer um apanhado para que vocês possam estar relembrando um pouco, tá? Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Que aspectos são esses? Perdão, gente. Vamos para o próximo. Acho que a prof... é isso. Aí, de acordo com o texto e com o conteúdo estudado, responda, tá?
lá o texto lá de cima, qual nós já vimos, tá? Vocês vão responder mais isso aqui, tá bom? Que são a figura abaixo, representa o quê? Uma viagem dos portugueses ao Brasil, moradia dos escravos africanos. Nossa, tá bem na cara, né? Viagem dos escravos africanos ao Brasil e espaço de lazer dos africanos, tá? Então, observe a rota dos africanos escravizados no mapa abaixo. Ali dá pra mais ou menos ver, tá? Isso ali a gente já fez também, tá, meu povo? Nós já fizemos essas questões, tá bom, meus queridos? Logo em seguida, nós temos sobre as capitanias hereditárias, né? Aqui temos o primeiro texto, é a terra. Aqui Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, era chamada pelos habitantes com quem travou conhecimento de Pindorama, ou Terra das Palmeiras. O capitão permaneceu 10 dias em terra, viu gentes estranhas, nem pretas nem brancas, que caminhavam totalmente nuas pelas praias, tinham furos nos beiços, em que enfiavam ossos, estavam armadas de arcos e flechas. Viu ainda muitos papagaios e uma terra cheia de palmeiras e outras árvores. Pero Vaz de Caminha afirma em sua carta que mandou ao rei Dom Manuel que Cabral inicialmente deu à terra o nome de Terra de Vera Cruz. Então, no mesmo documento, corrige para Ilha de Vera Cruz, indicando a incerteza sobre a geografia da região. Depois, Cabral dera o nome de Terra de Santa Cruz. E muito tempo depois, no Brasil, né? Aí aqui nós temos, de acordo com o texto, a terra desconhecida foi descoberta por Pedro Álvares Cabral em que ano? 1578, 1501, 1525 ou 1550? Perdão, 1500. Então, que gentes estranhas são essas relatadas no texto? Quem eram eles? Eram os africanos? Eram os brasileiros? Eram os índios? Ou eram os asiáticos? Lembra o que a prof sempre falou para vocês? Que quem habitou primeiro o Brasil, quem era? Só que não tinha um nome, né? Tanto é que vocês viram vários nomes ali, né? Aí observe a imagem e leia o texto de capitanias hereditárias, tá? Que antes da atual divisão territorial do Brasil, o nosso país passou por outra divisão de terras, chamadas capitanias hereditárias. Está lá na apostila também, lembra que a prof falou? Logo em seguida, nós temos mais algumas perguntinhas que a prof vai tornar a falar para vocês novamente. Se não estiverem conseguindo visualizar, por gentileza, é só me chamarem. Então, na colonização, o Brasil foi dividido em várias faixas de terras chamadas de quê? Donatários, unidades federativas, capitanias hereditárias ou tordesilhas. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração criada em que ano elas foram criadas? Os donatários eram as pessoas que recebiam a concessão de uma capitania hereditária. E ele podia o quê? Fundar vilas, escravizar indígenas e assim sucessivamente. Vejam ali e depois respondam a questão. Logo em seguida, nós vamos falar um pouco do pau-brasil, que nós já falamos bastante dele também, tá? A questão do pau-brasil, que foi os portugueses, né, ao chegar ao território do atual Brasil, em 1500, eles tomaram posse das terras e das riquezas. Nesse sentido, Portugal tornava-se metrópole e a nova terra passava a ser colônia. Então, vocês vão ler esse texto para responder essas duas perguntas, de número 7 e de número 8. Então, de acordo com o texto, Portugal, ao colonizar a nova terra, tornava-se o quê? Metrópole, colônia, aldeia ou tribo. Como o pau-brasil era chamado pelos indígenas quando os portugueses chegaram à nova terra? Itaipava, Ibirapitanga, pau natives ou pau roxo?
Gente, olhem lá como era o nome do pau-brasil, como era chamado antes dos portugueses chegarem à Nova Terra. Então, meus amores, vocês vão estar lendo, vão estar verificando sobre essas questões e vão estar respondendo, vão estar lendo os textos e respondendo as questões, tá? Se tiverem alguma dúvida, chamem a prof. Vocês podem copiar no caderno essas questões, tá? Para que seja melhor, para ser respondida de uma maneira mais bacana, né? Ficar mais bonitinho, para que quando voltarmos às aulas, a prof possa estar corrigindo tudo para vocês. Deixo aqui um grande abraço, muitas saudades de vocês, amo vocês, meus pequenos, é muita saudade mesmo, muita saudade. Desejo a todos uma linda tarde, um grande beijo a todos, fiquem com Deus, amo vocês.